Minha infância, na verdade, eu posso dividir em duas fases. Tem uma fase que eu lembro muito bem com meus avós da parte da minha mãe, que era o meu avô José, o rei do rádio, também a minha avó Rosa. Então eu com meu irmão moramos algum tempo, acho que até os 6, 7 anos de idade, junto com meus avós. Então foi uma infância que a gente teve ali no bairro do Pinheirinho, na rua Nicola Pelanda, próximo do antigo açougue do Zonta. Tínhamos o mercado Nichelle, tínhamos várias questões ali que me traz essa lembrança da infância que eu vivi com meus avós ali no Pinheirinho. E assim, lembrando do meu avô e da minha avó, eu lembro muito dos nossos finais de semana, que era ou a gente ia para o Lago Azul, que é o parque que tem até hoje, ou a gente ia no passeio público, ou também a gente ia para a chácara, que a gente chamava de chácara, é onde as irmãs da minha avó moravam, que fica ali na Vila Pompeia, ali no Campo de Santana, que era a chácara da tia Francisca e da tia Filomena. Então todo final de semana, todo domingo, a minha lembrança é muito nesse sentido, de ir para o passeio público com meu avô, com a minha avó, ou ir para o Lago Azul, ou também na chácara que nós chamávamos. Eu na chácara, nós passávamos o domingo na chácara. Então, essa primeira fase da minha infância, eu lembro muito assim disso e das saídas com meu avô também. A gente frequentava muito circo, naquela época tinha circo que ia lá, a gente ia ver os telequete, a gente adorava aquelas lutas de telequete junto com meu avô. E de vez em quando ia no circo, dava aquelas confusão, de briga, daí a gente saía correndo do circo. Quer dizer, eu era bem pequeno, mas tenho essa lembrança boa dos meus avós ali. E também tenho a lembrança dos meus avós paternos, daí do vô Juca e da avó Helena, também das atividades em família, das festas. Então a gente passava muita infância, todas as datas comemorativas, a gente sempre se reunia na casa da minha avó Helena e do meu vô Juca. Então aí a gente encontrava toda a família, encontrava os primos, os tios. Então era dia das mães, dia dos pais, aniversário da avó, aniversário do vô. A gente sempre se reunia ali na casa deles, que fica aqui no Capão Raso também. Então essa é uma fase da infância que eu lembro. E depois a fase da infância que nós começamos aí, minha mãe com meu pai, aí começaram a morar em Curitiba também. Que essa fase primeira da infância eu morava com meus avós, porque o meu pai é delegado de polícia, então ele percorria, ficava em várias cidades do interior. A minha mãe acompanhava ele. E lá pelos 7 anos de idade, 8 anos de idade, aí a gente foi morar com a minha mãe, com meu pai, eu e meu irmão Marcelo. Aí uma outra lembrança dessa minha infância, digamos assim, que dos 8 aos 10, 11, 12 anos de idade, que eu morei aí no Novo Mundo, daí, na Via Rápida Novo Mundo, do ladinho. Antigamente tinha ali uma oficina de Vermaguete, que era do alemão, que até é do nosso amigo, do Carlos Verne, que é meu amigo dessa época aí. Então a gente morava ali no Novo Mundo, na Via Rápida, e a partir daí, essa infância, eu lembro do estudo no Colégio Bagose, dessas questões que são uma outra fase dentro da nossa infância, que eu digo nossa, minha e do meu irmão. O mais carinho é a saudade, né? Que a gente tem, assim, a saudade dessa convivência com meus avós, tanto com o vô rei do rádio, com a avó Rosa. A minha avó Rosa faleceu quando eu tinha 17 anos, então faz muito tempo. E também do vô Juca, que a gente chamava, da avó Helena, e também do meu pai, né? Então, meu pai também faleceu, então a gente tem essa saudade dessa convivência com eles. É isso que me traz mais essa lembrança de convívio com eles, que são os parentes mais próximos que a gente gostava bastante. Acho que a primeira do pai e da mãe foi muito assim essa questão de fé em Deus, né? A gente é católico, então sempre desde cedo de frequentar missa, de catecismo, de primeira comunhão, toda essa parte, né, religiosa eu aprendi com meus pais, muito incentivado pelo meu pai e pela minha mãe. Então, de fé em Deus, acho que esse é o primeiro ensinamento que eles me passaram de fé em Deus, né? E também a gente fala que, eu sempre como eu costumo falar que é essa questão de honestidade, né? Que a gente tem essa obrigação de ser honesto e também de encarar os desafios. Então essa é uma lição que eu tenho sempre, que eu trago do meu pai e da minha mãe. Primeiro essa fé em Deus, e a segunda essa questão de honestidade, e a terceira de encarar os desafios, né? Na verdade, meu pai sempre me incentivou em tudo aquilo que eu quis fazer, em tudo aquilo que eu
queria empreender, que a gente sempre tentou empreender muito, na realidade, de ter um próprio negócio. E meu pai sempre foi um incentivador de eu poder estar tentando abrir essas empresas para tentar empreender. Na verdade é algo assim, muito triste, a gente sempre lembra, né? Foi em 2006, até um dos fatos assim, meu pai tinha ido acho que uma ou duas vezes só na Câmara, então não tive a oportunidade do meu pai acompanhar um discurso meu na Câmara Municipal, ver um projeto meu de lei de grande importância, como a gente aprovou depois, sendo aprovado, né? Então assim, eu posso dizer assim, não tive essa condição de dar esse orgulho para ele de estar vendo o filho dele ali, né? O orgulho dele, digamos assim, dos filhos dele, né? Eu e meu irmão somos orgulho do meu pai. Então ele não teve essa condição de ir na Câmara, ver a gente trabalhando, a gente desenvolvendo, aprovando o projeto. Então isso eu lembro muito, porque foi 15 de fevereiro de 2016, 2006, que é a sessão de abertura da Câmara Municipal, e numa quarta-feira, e nessa quarta-feira à noite, para quinta-feira, dia 16, que aconteceu essa tragédia de meu pai ser assassinado num assalto, estava perto de casa e foi assassinado. Então, assim, é uma lembrança difícil, mas é uma lembrança que sempre me faz, me motiva a trabalhar mais, me motiva a trabalhar mais. Eu já trabalhava pela questão de segurança, pelo fato do meu pai ter sido assassinado num assalto, então isso me faz trabalhar mais por segurança, e também me faz assim, me trabalhar mais, que eu sei que o meu pai está lá em cima e está me cobrando que eu faça um bom trabalho, como ele sempre me cobrava, me exigindo. Meu pai sempre era exigente, a gente sempre brinca, né, que tinha que tirar notas boas e tal, meu pai sempre era exigente, então isso me faz também ter essa responsabilidade de continuar com aqueles valores, continuar tendo fé em Deus, acreditando em Deus, continuar com honestidade e continuar encarando os desafios. Os desafios que surgem, a gente tem que encarar, tem que trabalhar e tem que tocar para frente. Poliana é mais uma das felicidades que o Poder Legislativo, que a Câmara Municipal, que esse estar vereador me trouxe. Na verdade, a Poliana trabalhava na Câmara Municipal, ela é também jornalista, hoje ela está só desenvolvendo a profissão de arquiteta, mas ela também é jornalista, então a gente se conheceu na Câmara Municipal, e eu solteiro, ela solteira, e assim foi, a gente olhou, ela, eu brinco assim que ela é uma mulher de muita sorte, me conhecer, né, mas na verdade eu que sou de muita sorte. A Poliana está aqui junto com a gente, então a gente se conheceu e deu tudo certo, na verdade, até os amigos brincam, né, depois de 45 anos de idade, arrumei a primeira namorada, mas na verdade acho que a gente, alma gêmeas, então a gente combina, a gente dá certo, a gente se entende, ela compreende muito. É difícil também a família, a esposa compreender o trabalho de um parlamentar, de um legislador, que eu falei, a gente abre mão de muitas coisas para se dedicar à vida pública. Então eu abro muita mão de muita coisa para se dedicar ao mandato de vereador, para poder atender as pessoas, para poder estar próximo das pessoas. E nisso a Poliana, ela compreende muito bem, e a gente consegue viver a nossa vida juntos, né? E também cada um compreendendo o outro. Isso que é mais importante. Então acho que paixão, talvez à primeira vista, foi nesse sentido, mas demorou um tempinho para a gente perceber que era essa paixão e para a gente estar juntos, né? Agora a gente está junto aí para sempre. Na verdade, desde pequeno, né? Eu nasci católico, né? Eu nasci cristão, eu nasci acreditando em Deus. Então, foram meus pais, meus avós, né? A gente sempre fala assim, a avó Helena e o avô Juca também eram muito católicos e sempre participando da igreja. Então, participaram da construção da igreja do Capão Raso, sempre ajudando em tudo. A minha avó, lembro que quando era criança, a gente ia lá, lavavam antigamente as roupas dos padres, né?
eu lavava na casa da minha avó, estava tudo estendido naquele varal. Então a gente sempre foi dentro disso, sempre a família sempre uma família cristã. Então isso me faz acreditar em Deus, né? E a gente fala que recentemente ou até não é tão recente, 2004, eu lembro do episódio, eu falei esses dias na sessão solene que tivemos do Perpétuo Socorro, que eu estava desempregado antes da eleição, e a minha avó falou assim, vai lá na novena do Perpétuo Socorro, que teve um parente nosso que foi e arrumou um emprego. Aí eu sempre falo desse testemunho de a gente ter fé e acreditar em Deus, independente da religião, mas acreditar em Deus, que tem um pai que está aí cuidando da gente. Fui na novena, a primeira novena que eu fui, uma semana depois eu tinha arrumado um emprego de atendente de telemarketing para uma empresa terceirizada do Bamerindes, do HSBC, não me lembro se era HSBC ou Bamerindes naquela época já. Então eu comecei a trabalhar, e trabalhei uma semana, na verdade não tive habilidade para o telemarketing, mas consegui trabalhar uma semana, para mim foi fantástico, uma semana, aí ganhei o salário de uma semana, ganhei vale transporte do mês, ganhei vale alimentação do mês. Não era tão jovem, né, mas estava desempregado, consegui isso graças à novena. Então de lá para cá, eu sempre vou na novena, sou um devoto da Nossa Senhora Perpétuo Socorro, e sempre peço assim, que ela me ajude mais uma semana, né, que ela me proteja mais uma semana, proteja minha família. Toda quarta-feira eu vou e lembro de todos os amigos, os parentes, peço para que Deus proteja, e também lembro daqueles que faleceram. Então sempre lembro de uma imagem do meu pai sorridente. A imagem que sempre trago do meu pai é na minha primeira vitória, na primeira eleição, que foi em 2004, que a gente estava no pátio de casa, aí meu pai estava super alegre, então trago essa lembrança dele. Aí do meu avô Juca também estava uma lembrança, que meu avô sempre baixava a cabeça e fazia assim, eu sempre respondia assim, né? Aí do rei do rádio, eu lembro dele feliz, ele batia nas minhas costas assim com força, falava, Chico Kuzma, daí ele gritava assim. Então tem essa lembrança boa deles. Da avó Helena eu lembro dela, tem uma imagem das últimas dela, assim, que ela conversando comigo e falando da Poliana. Ela falava da Poliana, que não era para eu comprar um telefone celular, era para comprar aliança para casar com a Poliana. Então as últimas coisas, que vai comprar telefone celular, tem que comprar aliança para casar. E da avó Rosa eu lembro da imagem, como eu falei, ela faleceu, eu tinha 15, 16 anos, a gente lá em Ponta Grossa, que meus pais, aí nessa época que eu morava com eles, meus pais moravam em Ponta Grossa. Meu pai é delegado de polícia lá, ela também super feliz, brincando com a gente nos brinquedos. Então toda quarta eu trago uma imagem, ou essa imagem, que eu trago toda quarta na novena para lembrar deles, para rezar, e para pedir que eles também protejam a gente aqui. Então a gente tem cristão com fé em Deus, Deus é Pai, Deus consegue nos ajudar muito. Na verdade, eu terminando o Colégio Bagosa, eu fui fazer o Cefet. Cefet eu fui cursar eletrônica no Cefet. Então eu me formei no Cefet, fazendo o curso de eletrônica, mas antes disso eu já havia até tido outras experiências. Eu cheguei até a trabalhar na Molas Kuzma. Geralmente nós, os primos, sempre trabalhávamos nas férias na Molas Kuzma. Não cheguei a trabalhar muito tempo, mas algum período nas férias, no período da adolescência. Mas em função desse estudo no Cefet, eu diria assim que o meu primeiro, ou um dos primeiros empregos, foi trabalhar na IOC Equipamentos. Que eu trabalhei na parte lá que era a parte de portões eletrônicos. Tinha uma área da IOC Equipamentos que eles estavam desenvolvendo a automação de portões eletrônicos. Então eu fui contratado para ser um técnico que eu dava suporte às pessoas que trabalhavam com instalação do motor da IOC Equipamentos. Então esse foi um dos primeiros empregos que eu trabalhei lá com a família da IOC Equipamentos, então que eu aprendi bastante com eles também, fiz muita amizade com os proprietários da empresa, com o Edson, com todo o pessoal lá que trabalhava na empresa. Então esse foi um dos primeiros empregos, digamos assim, que eu trabalhei. Depois de lá eu saí da IOC Equipamentos, fiz outras atividades, também fui trabalhar em função da eletrônica, cheguei a abrir uma empresa, teoricamente informal, eu e o Alcione, e o Porfírio também, acho que abriu essa empresa na época. A gente fazia manutenção e conserto de eletrodoméstico. Não deu muito certo a empresa, a gente funcionou um pouco tempo, tinha que consertar geladeira, consertar ferro, esse tipo de coisa. Eu fiz lá na garagem do meu avô, lá na Nicola Pelanda, no Pinheirinho. E daí fiz outros empreendimentos também, aí fui trabalhar no CREA, fiz um concurso na época do CREA, passei nesse concurso, tinham milhares de inscritos, eu passei nesse concurso do CREA e trabalhei por 2 anos como fiscal federal do CREA. Então eu trabalhava fiscalizando as obras, trabalhava em São José dos Pinhais,
saía com o carro todo dia rodando e fiscalizando as obras, ver se essas obras tinham engenheiro ou arquiteto responsável naquela época. Então cheguei a trabalhar no CREA também, aí fiz outros concursos, fiz um concurso para a Polícia Rodoviária Federal, passei nesse concurso, aí fiz os testes físicos, acho que eu passei em 1.100, eles devem ter chamado 1.000 pessoas, 1.000 candidatos que foram contratados para a Polícia Rodoviária Federal. Então, e aí depois fiz, antes de virar vereador também, de ganhar aquela eleição em 2004, eu fiz um concurso para agente penitenciário. Então eu passei super bem, passei, eu acredito que entre os 100 colocados, tinha 2.000 vagas, mas houve um problema no concurso que eles demoraram para chamar esses candidatos aprovados para o teste físico, e eu acabei reprovando no teste físico. Naquela época, em 2004, eu não estava condicionado, fisicamente, não que hoje eu esteja, mas naquela época também não estava, e acabei não passando no teste da abdominal. Então eu tinha que fazer 30 abdominais, eu consegui fazer acho que metade das abdominais, acabei não virando agente penitenciário, mas eu havia passado super bem nesse concurso, então não fui o agente penitenciário. Aí depois eu fiz uma empresa de representação comercial, trabalhei com a Batavo, a gente trabalhava vendendo e entregando produtos da Batavo, então a gente atendia as panificadoras, atendia os pequenos mercados, então a gente tinha, por isso que até hoje a gente tem assim um trabalho muito próximo das panificadoras e desses mercados, em função desse trabalho que a gente teve como representante comercial da Batavo, tendo esse contato com essas pessoas. Enfim, aí já tivemos assim vários empreendimentos e várias atividades que a gente sempre fala. Também tive a pizzaria, então a pizzaria hoje, que é o Rei da Pizza, que é do meu irmão, a gente começou junto, começamos junto com ele, depois ele ficou só com essa pizzaria, a gente montou uma outra no Champanhar, depois montei um restaurante no Água Verde também. Enfim, a gente também tentou empreender nessa área. A pizzaria, graças a Deus, deu certo. Meu irmão toca, dali que o meu irmão traz o sustento da sua família. Então a gente fez várias atividades, vários empreendimentos, vários concursos a gente fez também. E daí em 2004 acabamos participando da eleição de vereador, né? Na verdade, eu sempre tive envolvido em atividades, seja na igreja do Capão Raso que a gente frequentava, no grupo de jovens, no clube cultural, na ala jovem a gente participava, aonde tinha alguma atividade, algum grupo, gincanas, a gente participou muito de gincanas, a gente tinha uma equipe de gincana chamada TP Menudos, que o pessoal nos apelidou de Menudos, porque a gente era jovem naquele momento, e o Menudos estava em alta, o pessoal nos apelidou de Menudo. Daí era TP porque era a turma da praça. Então, em frente da casa da minha mãe tinha uma praça, então era a turma da praça e os Menudos. Então a gente participava muito de gincana e tal, e aí os amigos começaram a incentivar lá em 99, eu praticamente, igual a maioria das pessoas, não acompanhava a política, não sabia de nada de política, mas os amigos falaram assim, você tem que ser vereador para representar a gente, para representar a nossa região, para representar o nosso bairro, e daí resolvi, a primeira vez em 2000, procurar um partido político, me filiar num partido político e ser candidato. Não ganhei em 2000, e até tinha mais ou menos que desistido, não ia ser mais candidato, assim, as pessoas até falavam, já tentou uma vez, não tenta mais, tal, né? Não é para você, na segunda eleição, mas aí eu sabia que no final meus amigos e a minha família iam me apoiar, então eu resolvi ser candidato novamente em 2004, e deu certo, né? Fui eleito em 2004, aí o vereador eleito com menos voto em Curitiba, graças a essa persistência minha, esse apoio da família, esse apoio dos amigos, acabei me elegendo em 2004 com 3.199 votos. A gente fala assim, naquele momento a gente tinha até divulgado muito para as crianças, o Tiquinho, a gente tinha criado um personagem do Tiquinho nas escolas, tal, para trazer uma educação para as crianças também, então fiz muito isso na campanha, mas foi uma campanha baseada nos amigos, baseada no aperto de mão, na conversa, na sola de sapato. E a gente acabou se elegendo com 3.199 votos naquela eleição, o vereador eleito com menos votos na cidade de Curitiba, que hoje está no seu 5º mandato. É uma felicidade, né? A gente comemorou com os amigos e tal, mas ao mesmo tempo a gente viu que aí muda a chave, que você tem uma responsabilidade diferente daquela que você tem como cidadão comum. Você passa a representar as pessoas que acreditaram em você. Então, a partir dali, a gente começou a mudar essa chave e entender a responsabilidade de representar as pessoas, né? Porque o vereador representa as pessoas que confiam nele. Então, no mesmo momento que a gente teve essa felicidade, a gente começou a mudar essa chave de ter mais responsabilidade. De muitas atividades você tem que deixar de lado para se dedicar
a vida pública, né? Então eu acabei deixando muita coisa de lado para me dedicar à vida pública e para me dedicar às pessoas que confiam em mim. A gente acha até que é um início difícil, né, na realidade. Mas eu acredito que uma equipe boa, que a gente pôde escolher uma equipe boa para me auxiliar, principalmente na parte dos projetos, que é muito importante, que o vereador, que o representante da população, ele tem que ter capacidade para apresentar algo para a população, que a população espera um retorno. Não espera só eleger e que não faça nada. Então, acredito que a equipe que a gente conseguiu formar, uma equipe boa, uma equipe que me deu suporte para poder desempenhar bem essa função de vereador, né? Claro que é difícil. Numa primeira sessão, você acaba até tendo medo, né? Ou tendo receio de como será o comportamento, ou como que você vai ter a atividade. Mas eu acredito que até essa experiência minha de vida, de todas as atividades que a gente havia feito, essa participação em ala jovem, em clube, em igreja e tal, me deu essa capacidade de encarar bem esse desafio e de conseguir vir fazendo esses mandatos ou renovando esses mandatos com o apoio da população. Acho que o que me traz de melhor é conhecer as pessoas, me dá essa oportunidade de conhecer as pessoas, da gente ouvir sobre a vida das pessoas. Isso é muito bom. Que nem no momento de campanha, que a gente sai mais, conversa com muita gente, vê muita história, ou mesmo no dia a dia do mandato. Então a gente está recebendo pessoas, está recebendo demanda, seja demandas para melhorar a cidade, seja demandas para apresentar uma lei. Então isso acho que é o maior retorno, a gente poder estar conversando, ouvindo as pessoas e a gente poder estar crescendo também, porque a gente cresce um pouquinho, todo dia a gente está em crescimento, e a gente ouvindo essas pessoas, a gente consegue crescer um pouquinho e também ver essas histórias de vida, e talvez até valorizar o nosso momento, porque a gente vê muita história difícil, sofrido, tem pessoas que estão numa situação muito difícil, então isso nos amadurece e eu acho que nos traz assim um agradecimento a Deus por nos dar essa oportunidade de estar exercendo o mandato e de estar podendo ajudar as pessoas, ajudar fazendo leis, ajudar mostrando os caminhos que essa pessoa precisa junto à prefeitura, junto ao Estado. Então eu diria assim, o que me realiza mais feliz é conhecer as pessoas, é ter essa oportunidade de fazer essa troca com as pessoas de experiência de vida, até mais do que quando aprovamos uma lei. Claro que quando a gente aprova uma lei que vai beneficiar muitas pessoas, isso me deixa feliz, como a gente sempre fala da lei antifumo. Aprovar uma lei que foi exemplo no Brasil inteiro, que beneficiou milhares de pessoas, que aqui várias pessoas já vieram me falar assim, pessoas de todas as classes, que pararam de fumar por causa da lei antifumo. Então isso também me deixa feliz, poder aprovar uma lei, poder ter um requerimento aprovado, o prefeito executar uma obra que a gente pediu para o prefeito, pedimos a revitalização de uma rua, isso me traz muita felicidade. Mas acho que o principal é a oportunidade de conhecer as pessoas como vereador, que talvez numa outra função, numa outra atividade eu não tivesse essa chance de estar conhecendo tanta gente, e tanta gente boa, tanta gente bacana, tanta gente bem intencionada que a gente conhece. Claro, tem os percalços, mas eu acho que conhecer as pessoas é a melhor parte de ser vereador. A presidência da Câmara, na verdade, a gente assim, tem que aqui agradecer o entendimento dos 38 vereadores que me ajudaram a chegar à presidência. Claro, a presidência é uma movimentação de questões políticas e conversa com outros vereadores. Tivemos uns vereadores bem próximos que nos ajudaram a chegar na presidência, mas eu estou ali fruto desses meus mandatos, né, como vereador, dessa questão de eu saber dialogar, saber ouvir as pessoas, e isso também é um comportamento meu dentro da Câmara, de não ser radical, mas de buscar soluções e de intermediar soluções. Então isso me trouxe, ou me levou a ser presidente da Câmara Municipal. E eu acredito que a minha experiência, a minha formação em administração de empresas nas faculdades de Santa Cruz, me trouxeram ferramentas que estão me ajudando a tocar a administração da Câmara Municipal. E ali, na verdade, facilitada pelos servidores da Câmara, os servidores efetivos. A Câmara Municipal, eu falo e volto a falar, tem o melhor quadro, acho que, do Brasil de servidores municipais de câmaras municipais, porque a Câmara funciona praticamente sozinha. Você tem que estar ali como um maestro,
né, para ouvir algumas questões e só ajustar algumas questões. Mas a Câmara Municipal, os servidores, sabem fazer acontecer. E se a gente motivar eles, eles não tem limite. Um exemplo desse foi agora, essa semana, que conseguimos fazer também um evento diferenciado, que é importante para ter essa união entre os vereadores, união no sentido que o debate seja melhor, não seja um debate, digamos assim, radical, mas seja um debate com mais diálogo, que conseguimos fazer um evento inédito na Câmara, para os pais vereadores, para os pais servidores. Então isso é fruto do trabalho de todos os servidores que têm capacidade e precisam desse incentivo, desse apoio. Com certeza a lei antifumo foi, acho que uma das maiores leis que foram aprovadas, não só minha, mas em Curitiba. Inclusive serviu referência, a gente conversa muito com os deputados estaduais. Eles me contam, depois que aprovamos a lei aqui, foi fácil aprovar no estado, porque Curitiba já tinha aprovado. Então eu diria assim, o maior legado, não só meu, mas como da cidade de Curitiba, sem dúvida nenhuma, a lei antifumo ser aprovada aqui foi um legado importante. Claro que tem outras leis que já foram aprovadas, talvez não tão importantes, mas que trazem uma diferença na vida das pessoas. E diferenças que foram trazidas pela população. Eu dou um exemplo da lei que a gente criou em Curitiba, que poucas cidades têm, sobre aqueles carros que estão abandonados, mas estacionados regularmente. Então a gente tinha muito problema com o mocó, eram mais de 1.500 carros abandonados em Curitiba, que acabavam virando um mocó, depósito de dengue, e não tinha uma legislação para recolher esses carros, porque o carro estava estacionado regularmente, então não cabia uma lei de trânsito, e essa demanda não chegou para o meio da população. Então acabamos, junto com a nossa equipe, elaborando um projeto de lei, essa lei foi aprovada, e hoje ela serve de referência para Curitiba fazer esse recolhimento desses carros que estão abandonados em vias públicas, mas trazendo transtornos à população. Então essa é uma lei de menor impacto, mas aqui é uma lei que traz benefício na vida das pessoas também. Então temos várias outras leis, talvez não uma importância tão grande como a lei antifumo, mas que de certa forma trazem importância para a população. E outra delas é que a gente criou aqui a lei com muita discussão, a lei que cria o Conselho Municipal de Políticas Públicas de Segurança em Curitiba. Uma lei importante, que foi muito bem discutida, mas infelizmente os prefeitos ainda não implantaram esse conselho. E nós temos trabalhado diariamente, temos pedidos ao prefeito para que ele implante essa lei, que também trará benefícios na área da segurança. A gente, como mesa diretora, eu e mais os outros 6 vereadores, a gente tem conseguido também deixar um legado na Câmara Municipal. Então a gente está sendo reconhecido como uma gestão transparente, então a gente está buscando a transparência de todos os atos, de forma inédita, temos feito reunião com os líderes partidários, praticamente uma reunião por mês, onde a gente mostra a transparência internamente também, a gente coloca para os vereadores tudo aquilo que está acontecendo na Câmara, todos os processos, todas as licitações, todas as decisões a gente compartilha. Temos feito uma reunião, uma administração da Câmara Municipal também com economicidade, então a gente está economizando recursos, segundo os levantamentos, foi a gestão que mais economizou e deixou de pegar recursos da Prefeitura, não só os devolvidos, mas deixamos de pegar a gestão que mais economizou na Câmara Municipal, e algumas outras atitudes também que a gente tem tendo na Câmara, assim, digo, de inovação, de transparência, a parte de inovação, a parte de processos da Câmara, a gente acabou totalmente com o papel. Então hoje é totalmente o processo eletrônico, além de facilitar, além de ser melhor para a questão do meio ambiente, economizando no uso de papéis, a questão da transparência também e da facilidade de fiscalização dos processos internos que acontecem. E além do que também temos outras atitudes na Câmara Municipal que tomamos junto com a mesa diretora, de trazer economia e também, de certa forma, fazer um pouquinho aqui dentro aquilo que a população pede fora da Câmara Municipal. Um dos exemplos foi acabar com a cota dos selos que nós tínhamos na Câmara Municipal até ano passado, que a Câmara tinha reservado R$1 milhão por ano para a cota dos selos, para uso dos gabinetes parlamentares, e a gente, como mesa diretora, resolveu cortar. Então, a partir desse ano, tiramos do orçamento R$1 milhão e os vereadores têm que utilizar outro meio de comunicação para falar com o seu eleitor. Outra forma de transparência, e também que é muito cobrada pela população, foi a identificação dos carros oficiais. Então, aqueles vereadores que desejam utilizar o carro oficial que a Câmara Municipal coloca à disposição,
a partir deste ano, esses veículos são todos adesivados, dizendo que o uso exclusivo em serviço. E também é importante ressaltar que, como mesa diretora, nós abrimos mão do carro extra que cada membro da mesa diretora teria direito. Inclusive, 2 carros extras que eu, como presidente, teria direito, a gente abriu mão, e particularmente eu abri mão até do carro do gabinete. Então, eu não uso o carro da Câmara, ou o carro que a Câmara Municipal tem à disposição, abrindo mão, e também determinamos que os carros, aqueles que utilizam, fossem identificados. Então, essas são algumas ações da Câmara Municipal, que a gente busca trazer a transparência, economia, e também um outro fato na Câmara Municipal a gente fala assim, de cumprir a lei. Então a gente enfrentou aí alguns desafios, alguns projetos, alguns processos éticos disciplinares de vereadores, que a gente manteve a firmeza e mantendo a decisão da Câmara Municipal. A verdade é assim, eu admiro cada momento, de repente, um político, ou um comportamento do político, ou projetos dos políticos. Não tem assim, eu não tenho um político que eu digo assim, esse é o político que eu quero ser, né? Porque eu acho que assim, não existe um político perfeito, né? Mas existe momentos políticos perfeitos. Então, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu discurso, mas eu sou aqueles que gostam do diálogo, daquele que gosta de apresentar bons projetos, não só aquele que só fala, né? Assim, o que a gente precisa não é só falar, não só discurso, não é só ir para a rede social e só gravar discurso, a gente precisa de ação. Então eu gosto daqueles que realmente tomam atitude, tomam ação, mas eu diria assim, eu não tenho um político preferido, né? Eu tenho momentos políticos preferidos de cada um. Apresentou um bom projeto, nossa, eu admiro. Apresentou uma boa defesa, apresentou um bom argumento, ou respeitou o outro também, eu também admiro esses políticos assim. A principal motivação é o que eu falei no início, esse não ter medo de enfrentar desafios. A principal motivação é essa, não ter medo de enfrentar desafios. E um grande desafio que eu enfrentei, ou um dos maiores, foi ter entrado para a política. E agora, esse novo desafio que o partido me impôs, que as pessoas me impõem, é querendo que eu fosse candidato a deputado federal. Então, acho que o principal desafio é esse, e para que seja um deputado federal semelhante ao que eu sou vereador. Que seja um deputado federal que seja perto das pessoas. A gente vê muitos deputados federais ganhando votos das pessoas, mas depois representando somente os prefeitos, representando os vereadores. A gente precisa de deputados que representem as pessoas. Então, o meu desafio é esse. Eu quero ser deputado federal para representar cada uma das pessoas. Quero conversar diretamente com as pessoas. Eu quero representar essas pessoas em Brasília. Quero ser a voz das pessoas, mas não ser só a voz para sair gritando na internet ou para sair dando entrevista. Eu quero ser a voz para apresentar projetos que façam a transformação da vida das pessoas, que possam melhorar a vida das pessoas, e também que a gente possa defender a nossa cidade. Uma maior motivação é defender Curitiba. A gente tem muito deputado que faz voto em Curitiba, mas depois não traz recursos para a nossa cidade proporcionalmente. A gente costuma falar assim, a minha rua eu pago IPTU, mas não tenho o retorno que eu preciso. Então, Curitiba também é uma das cidades, é a cidade que mais arrecada impostos no estado e também no país, é uma das principais, e não tem todo o retorno. Então nós precisamos de deputados federais que defendam também Curitiba. Então a principal motivação é defender as pessoas, conversar diretamente com as pessoas e também defender Curitiba lá em Brasília.